Lucas capítulo 15, apenas o versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, abre o seu coração. Antes de ler, vamos orar, abaixa a sua cabeça. Pai, nós viemos aqui com um desejo ardente de ouvir a tua voz. O único propósito de estarmos aqui é adorar o teu nome, Senhor. E esse é o momento do culto que é tão espetacular e maravilhoso para a vida da igreja. Até agora, entoamos louvores ao Senhor, oferecemos oferta através dos nossos dízimos de oferta, levantamos as mãos, cantamos, mas agora é o momento em que nosso coração precisa se aquietar para ouvir a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Então, Senhor, aquiete o nosso coração, aquiete a nossa alma, e que possamos estar atentos para ouvir aquilo que tu queres falar conosco. Espírito Santo, ai de nós se não fosse a tua presença. Precisamos de mais e mais da tua palavra, porque a tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma. Então fale conosco, Senhor. Usa-me como um canal, como um instrumento para a glória do Senhor. Já há algum tempo o Senhor colocou essa administração no meu coração, e aprove hoje, nesse dia, trazer esta palavra para a tua igreja. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim: então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Amém? Queridos, há algum tempo Deus me deu essa mensagem, cerca de 2 meses, e eu preparei, Deus colocou no meu coração, eu fui para o computador e preparei os bolsos e pensei, vou pregar nesse final de semana, e por algum motivo Deus não deixou eu pregar, e tentei algumas vezes, não deixou, e eu em viagem falei para o Lu, manda para jogo, que o tema da mensagem vai ser isso, de volta aos braços do Pai. Deus falou forte no meu coração, queimou no meu coração esses dias. Foi uma bênção o encontro com o nosso bispo. Foi uma bênção. Saímos de lá renovados, revendo alguns amigos e pastores, e recebendo tanto o nosso bispo como o bispo da região, ministrações poderosas de Deus no nosso coração. Quero dar as boas-vindas para você do YouTube. Sei que essa mensagem vai chegar no seu coração. Que Deus te abençoe. Se quiser nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, Bom Jardim. Sua igreja no Bom Jardim. Vem para cá você também. Amém? Nós pertencemos a essa família. Queridos, hoje eu quero falar sobre isso, sobre de volta aos braços do Pai. Onde você está? Qual é a sua posição em relação a Deus? Aonde você se encaixa no seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida, Deus e você e Deus? Como está a sua trajetória com Deus? Em que momento da sua vida você talvez deixou a intimidade com Deus? Como você está? Essa é a pergunta para você nessa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de um menino conhecido de todos nós. Embora ele não tenha nome prático como eu e você temos, Maico, Tiago, João, seja lá qual for o seu nome, ele só é conhecido como pródigo. O nome dado para ele é o filho pródigo. O nome dado para ele é o pródigo, rebelde, que saiu de casa, deixou a casa do pai, pegou a herança que nem a ele pertencia, porque ele era o irmão mais novo, e quem herdava primeiro era o irmão mais velho. Quando o pai morresse, e o irmão herdava ainda uma porção muito maior, mais velho, mas ele então foi ousado, chegou no pai e disse: pai, estou cansado de ficar na tua casa, estou cansado de ficar aqui, eu quero parte da minha herança, porque eu vou embora. E o pai deu para ele a herança. Mesmo ele não podendo pegar aquela herança, na cultura hebraica ele não tinha o direito de pegar, mesmo assim o pai deu a herança. E o contexto do texto que nós lemos diz que esse menino foi embora para viver em terras distantes e viver uma vida jogada, largada, com dinheiro no bolso, muita mulherada, muita bagunçada, uma vida desordenada, mas chegou um momento que o dinheiro acabou. Os amigos já não estavam mais perto dele, e a única coisa que sobrou para aquele menino foi estar sentado, olhando para os porcos comendo a lavagem, e ele desejou comer a lavagem do porco. E isso para o judeu é uma vergonha, porque porco para o judeu é algo inconcebível. Quando o judeu olha para o porco, ele pensa logo em maldição. Na cultura judaica,
judaica, no sistema deles, comer porco é inconcebível. Estar perto do porco para eles é imundo, é sujo. E aquele menino que saiu com dinheiro, com roupa bonita, com sandália, com anel, saiu muito bem na fita, como diz os jovens. Agora aquele menino perdeu tudo. Ele não tem dinheiro, ele não tem amigo, ele não tem mais bens, ele não tem a casa do pai, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é que ele foi pedir um emprego para um empregador da região, e o cara disse para ele: olha, a única coisa que eu posso te dar é que você vai cuidar dos meus porcos. Que vexame! Na cultura judaica isso era uma vergonha. E aquele menino então senta, e a Bíblia não diz que ele comeu, mas a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas dos porcos. E então ele lembra do seu pai, e ele diz: levantar-me-ei e ir até o meu pai. E aí a gente chega no versículo que a gente leu. O versículo que a gente leu diz que ele encontra um pai amoroso que estava à sua espera. Um pai que não se importou se ele estava fedendo, se ele voltou pobre, se ele não tinha mais sandália, se ele não tinha mais anel no dedo, se ele não tinha mais uma roupa bonita. O pai não se importou com isso, o pai estava ali esperando. E sabe qual é a cena que vem à minha cabeça? É que o pai não estava naquele dia esperando, mas que desde o dia que ele foi embora, aquele lugar era um lugar de espera. O pai estava ali todos os dias, esperando aquele filho voltar para casa, esperando aquele filho voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Só que tem um detalhe nesse texto. Nós só falamos sobre a parábola do filho pródigo, mas tem duas outras parábolas por trás, e que também está ligado a esse texto. E esse texto hoje fala sobre 3 tipos de perdidos, 3 tipos de pessoas perdidas. E é muito interessante porque nós costumamos ler a parábola do filho pródigo e esquecemos o contexto por trás, onde Jesus fala da dracma perdida e da ovelha perdida, e aí ele chega no filho pródigo. Então eu quero falar sobre isso, meu irmão, minha irmã, de volta aos braços do Pai. A primeira lição que nós vamos aprender com esse texto hoje é que nos braços do Pai, eu e você encontramos um amor incondicional, que é a graça preveniente, que é aquela graça que mesmo você não fazendo nada, Deus te ama e pronto, final. Que é a expressão exata de um Pai que te ama. Mesmo você tendo pecado, mesmo você estando no chão, mesmo você estando fedendo os porcos da vida, mesmo você estando em uma situação deplorável, mesmo que as pessoas aqui não te amem, o Pai está te esperando de volta. Os braços do Pai estão abertos para você. Esta é a graça preveniente. Este é o amor incondicional. Esse é aquele Pai que está dizendo: você não precisa fazer nada para eu te amar, eu simplesmente decidi te amar. Apesar de tudo que você fez, você só precisa entender o meu amor e correr para este amor. O texto, ele começa dizendo, no versículo de número 20, depois de todo o contexto que eu falei para você que aconteceu, esse menino perdeu tudo, mas ele ainda tinha sua mente, e ele pensou: opa, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti e contra os céus, trata-me como um dos teus empregados. E quando aquele menino chega, o pai lá estava esperando. E eu posso imaginar a cena, porque o pai reconheceu aquele menino provavelmente sujo, puro, feteiro, provavelmente irreconhecível aos olhos de qualquer empregado da casa, de qualquer outra pessoa, mas os olhos do pai reconheceu. E o texto bíblico diz que não foi ele que correu para o pai, mas foi o pai que correu, o abraçou e o beijou, apesar do fedor do chiqueiro, apesar de toda a mazela, apesar de todo o estado pecaminoso que ele estava. A graça preveniente entrou em ação. O amor do Pai o alcançou, e ele estava nos braços de um Pai que tem um amor incondicional por você. A primeira lição que esse texto nos ensina é que nós servimos um Deus que nos ama incondicionalmente. Você não precisa fazer nada para Ele te amar, Ele simplesmente decidiu te amar. Agora, para ir para o céu, você precisa corresponder esse amor. Aí sim. Mas para Ele te amar, Ele ama todos e todas do mesmo jeito. A diferença é a resposta que você vai dar a esse amor. E esse menino, ele encontrou não um pai acusador, não um pai pronto para colocar para fora e para tratar ele como empregado, como escravo, como ele pensou que seria, mas ele encontrou um pai de braços abertos,
que correu, deu o primeiro passo ao seu encontro, o abraçou, o beijou e o restituiu de novo no lugar do filho. Então, nos braços do Pai, você encontra um amor incondicional. E é por isso que você hoje precisa correr de novo nos braços dele. É por isso que você hoje precisa correr para os braços daquele que te ama. Eu não sei, irmão, qual é o propósito que Deus tem em corações aqui nesta noite, específico. O que eu sei no coletivo é que Ele quer salvar, restaurar, renovar, mas Deus está falando de forma específica a muitos corações aqui nessa noite. E nos braços do Pai você encontra o que você não vai encontrar no braço de uma namorada, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha. O que você não vai encontrar nos braços de um amigo, porque todos esses você pode decepcionar eles ficaram alguns dias decepcionados com você, mas Deus não. Por mais que você tenha decepcionado Deus, o maior desejo de Deus é que você esteja nos braços dele, porque o amor dele vai te envolver, vai te curar, vai te santificar, vai te restaurar e vai te tratar como filho e não como escravo. Amém. Por isso, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para com os seus, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Olha que coisa linda, olha que amor incondicional. Ele morreu pelos pecadores. Ele não esperou você ser bom, pelo contrário, Ele morreu por mim e por você, sendo nós pecadores, quando nós não tínhamos nada para oferecer. Ele morreu por nós. E aqui nós encontramos um Pai de braços abertos esperando o seu filho. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nos braços do Pai, além de encontrar um amor incondicional, nós encontramos um amor que libera perdão. Diferente do irmão que acusou, disse: o senhor não pode perdoar ele, o senhor não deve fazer isso. O pai simplesmente abraçou, beijou e disse para os seus servos: traga a melhor roupa, traga um anel, traga uma sandália, dê um banho meu filho, porque o lugar dele não era lá, o lugar dele é aqui comigo. Os braços de Deus são braços de amor, que quer te receber, e nesse amor é um amor que gera em você a gratidão e a alegria do perdão. E quando nós nos encontramos com este Pai perdoador, Ele não joga na nossa cara o nosso passado, Ele não joga na nossa cara os nossos pecados, simplesmente Ele nos perdoa e pronto, final. E não se fala mais disso, está perdoado, está selado, você é uma bênção. Não importa se o irmãozinho da igreja, se o seu vizinho, ou se outras pessoas vão lembrar do seu passado, o que importa é que a partir de agora Ele te lava, te dá novas vestes, Ele te purifica, e Ele não te chama de escravo, nem de servo simplesmente, mas Ele te chama de filho. Vem para cá, porque no amor de Deus há perdão para a sua vida. O texto não diz em momento algum que o pai questionou: onde é que está o dinheiro que eu te dei? Onde é que está a túnica que você saiu daqui dessa casa? Aonde está a aliança? Aonde está a sandália? O pai não fez nada disso. O pai simplesmente o perdoou. Enquanto o irmão mais velho questionou, brigou, o pai disse: está perdoado. Nos braços do pai é o lugar em que você recebe perdão. E tem muita gente, irmão e irmã, que tem vivido nos nossos dias com a alma angustiada, feridos na alma, com depressões, com amargura, porque não se perdoam. Não é porque nem o outro perdoou, as pessoas não aprenderam a se perdoar a si próprio, porque não entenderam os braços do Pai. Quando nós encontramos com os braços do Pai, nós entendemos que Ele nos perdoa, e nós entendemos que o perdão próprio. Eu digo: eu estou livre, nenhuma mazela mais pode me segurar, nenhuma prisão mais pode me aprisionar, porque nos braços do Pai eu encontrei um amor incondicional, uma graça preveniente, e que me levou a desfrutar de um amor perdoador. Então eu sou filho do Rei. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nos braços do Pai você tem perdão. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está andando agora segundo a presença do Espírito de Deus, não há mais condenação para você. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, é que no braço dos pais há a alegria do reencontro. Diga comigo: alegria do reencontro. Deixa eu parar um pouco para parafrasear um negócio. Irmãos, há uma coisa que me chama muita atenção quando eu chego em casa. Fiquei agora alguns dias fora. Me alegra ver a alegria da minha esposa, me alegra ver a alegria da minha filha. Mas toda vez que eu vou sair, eu subo lá no terraço e bato um papo com os meus pets.
É louco isso, meu irmão. A minha cachorrinha tem 14 anos, uma pincher, e eu tenho um Fox Paulistinha de 5 anos. Parece um negócio bom, eu digo para eles, ó, legal que tá saindo, eu estou voltando, que um dia ela chega aí. E parece que eles sabem um detalhe, parece que eles sabem que eu estou saindo. E quando eu chego, irmão, eles conhecem o barulho do carro, irmão. Eles conhecem o abrir a porta do carro. Eu não falo nada. Eles ficam loucos. Hoje eu cheguei com um carro diferente, esse carro quietinho. Nem fizer barulho. Mas quando eu... Os bichos ficaram com alegria de ter vindo, irmão. Eles ficam loucos, irmão, desesperados com alegria. Agora, sabe por que eu estou dizendo isso? Se você fica alegre quando você vê seu pai e sua mãe, se um animal consegue ficar alegre em ver o dono, imagine o rei dos reis quando vê você voltando para casa. A Bíblia diz, esse mesmo texto da continuidade diz, que a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Os braços de Deus são braços de alegria. A alegria do reencontro não é julgamento, não é apontar de dedo, não é voltar de cabeça abaixo dizendo, ô Senhor, eu errei mesmo, eu pequei, pode me mandar para o inferno. Não, irmão, é voltar dizendo, Senhor, eu errei, eu pequei, e Deus dizer para mim, para você, olha nos meus olhos, você continua sendo filho, você continua sendo filha, eu vou te limpar, eu vou te purificar. São braços de alegria, é braço de renovo, é braço de restauração. Na presença de Deus há abundância de alegria. No mundo não. No mundo a alegria é quando você tem alguma coisa para oferecer para eles. Quando você tem carro, dinheiro para pagar bebida, dinheiro para droga, prostituição. Mas quando tudo isso acaba, normalmente você fica sozinho. Os braços de Deus, irmão, são braços de amor. Eu fico impressionado como que um animal, irmão, e eu estou dizendo de cachorro, mas qualquer animal que se for tratado e amado, ele pega vínculo com você. Um ser humano, quando chega, sabe, vê a saudade do pai, da mãe, se alegra. Agora você acha que Deus não vai se alegrar com você? Deus está te esperando nessa noite para o encontro com Ele. Porque nos braços de Deus são braços de alegria. O texto bíblico diz que o pai correu, o abraçou e o beijou, expressou alegria, expressou gratidão por aquele momento que eles estavam vivendo junto. Deus quer se alegrar com você hoje. Deus quer você de volta na presença dEle. Deus quer você de novo com Ele, porque Deus quer te alegrar, alegrar a sua alma aflita, alegrar a sua alma angustiada. Deus tem planos para a sua vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. A quarta lição que nós aprendemos nessa noite, eu quero então dividir em 3 momentos essa quarta lição. Porque nesse quarto momento eu quero falar sobre os 3 tipos de salmos, ou melhor dizendo, sobre os 3 tipos de pedido. Essa quarta lição eu quero subdividir ela para que você entenda. Essa quarta lição, entendendo o contexto de Lucas capítulo 20. Entendendo o contexto de Lucas no capítulo 20, capítulo 15, melhor dizendo, versículo 20. Qual é o contexto desse texto? Vamos ver. A primeira lição que nós aprendemos está no versículo 3 ao 7, onde Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Olhe para mim, preste atenção para você entender isso uma vez por toda essa noite. A ovelha perdida são aqueles e aquelas que estão no seu pecado literalmente natural. O pecado que atingiu Adão e Eva. Mas aqueles que nunca tiveram contato literalmente com a igreja, sabe? Aqueles que nunca entraram, nunca disseram sim para Jesus, nunca tiveram uma vida com Jesus, passaram a vida toda lá fora, são as ovelhas perdidas. E Jesus veio para esses são as ovelhas perdidas. E qual é o contexto disso? A Bíblia diz que Jesus deixou 99 no aprisco e foi em busca de uma que estava perdida. Esses, Deus levantou eu e você como igreja para ir atrás deles. Esses somos nós agora, os agentes de Deus, que temos a procuração de Deus, o Espírito de Deus habitando em nós, para falar para ele: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. E aí na seguida, é a segunda lição que nós aprendemos. Qual é o segundo perdido? Jesus fala sobre a dracma perdida.
versículo 8 e 10. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus disse que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dessas dracmas aonde? Aonde? Sabe qual é esse perdido? Esse perdido dentro da casa do Pai. Esse perdido dentro da igreja. A dracma foi perdida dentro de casa. Esse o pai não precisa ir atrás dele, está ali dentro, o pai vai tratar com ele. O texto bíblico diz que o pai foi conversar com o filho mais velho, que era filho, mas não sabia que era filho. Senhor, eu estou aqui desde o primeiro tempo com gente, nunca desviei como meu irmão desviou, e o Senhor nunca deu um ovelhinho, um cabritinho para nós comer, e o Senhor está matando ovelha para esse cara que perdeu tudo. Aí o pai diz: meu filho, você sempre esteve comigo, o que é meu é teu. Ou seja, você não precisa pedir, você não tem, você pensa como escravo, como empregado, você não pensa como filho, porque ele pensava como empregado: eu estou trabalhando, eu quero ter. E o pai deixa claro: você não precisa pedir, quer fazer churrasco? Pega e faz. Quantos crentes estão perdidos na casa de Deus? Estão aqui, mas não sabem que são filhos de Deus, porque vivem como se não fossem filhos de Deus, vivem com questionamentos que não deveriam ter. Esses perdidos, Deus já está tratando com eles também. A ovelha perdida, o pai foi atrás. A dracma perdida procurou-se dentro da igreja, dentro de casa. Mas o que nós lemos, o pai não foi atrás. E aí, sabe quem é o filho pródigo? Aqueles que um dia tiveram experiência com Deus, conheceram Deus e por algum motivo saíram da presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não vai atrás, você sabe o caminho que você saiu. Você sabe de onde você saiu. Você sabe aonde você se perdeu. E sabe o que Deus está dizendo? Desperta e vem. A graça está liberada para você. Porventura eu esteja falando com pessoas que vão nos ouvir no YouTube, que está como o filho pródigo. Não é a dracma perdida, não é a ovelha perdida, mas é o filho pródigo. Saiu porque quis. Saiu porque decidiu no coração. Não se perdeu na inocência da ovelha perdida, e nem se perdeu como dracma dentro da casa, mas levantou o nariz, pegou os dons e os talentos que Deus deu, pegou tudo que Deus tinha para você e foi se divertir no mundo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Volta para casa. Volta para os meus braços. É isso que Deus está dizendo. Se tem aqui nesta noite dracma perdida, Deus vai encontrar. Se tem ovelha perdida, Deus está te chamando para Ele. Mas se tem filho pródigo, Deus está dizendo: pode vir, porque os braços estão abertos para todos. E nós precisamos entender esse contexto, porque o filho pródigo é o único na narrativa que Deus não foi atrás, mas ficou esperando. Sabe por quê? É como aquele hino que nós cantamos: quem já pisou no santo lugar não sabe viver se tão longe dele. Quem já teve encontro com o Pai não sabe, irmão, queima dentro, sabe? Sacode dentro dele, ele sente o clamor, a chama, ele, o fogo da presença chama, a presença da glória cai nele, e é exatamente isso. E eu posso imaginar que o Pai ficava todos os dias lá, em pé no mesmo lugar esperando. Ele vai sentir saudade, porque ele sabe que é a minha casa, ele me conhece, o coração dele vai queimar, ele vai voltar, porque esse do Pai não precisa ir atrás, eles vão voltar. Por quê? Porque eles já provaram do Santo do Santo. E a palavra de Deus está sendo ministrada para você nessa noite.